Olá a todos, estamos começando mais um momento da meditação na palavra e hoje nós temos aí um tema muito interessante, ainda continuando na nossa série sobre o reino de Deus, e a nossa meditação hoje está baseada no livro de Lucas, no capítulo 9, do versículo 1 ao 6. Lucas capítulo 9, de 1 a 6, e vamos fazer a leitura agora desse texto. Diz assim: Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés e, quando saírem daquela cidade, como testemunho contra ela. Assim, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Olha só que interessante, Jesus ele está dando a ordem para os seus discípulos, né, saírem, estarem pregando a palavra de Deus. Uma das coisas interessantes que a primeira coisa que nós vemos nesse texto é o que? A autoridade do alto. Nós vemos que Jesus está dando autoridade para os seus discípulos, né? Jesus, ele deu poder e autoridade para fazer a obra. E é uma coisa interessante, porque ele é o rei e o reino implementa-se conforme nós avançamos. Os discípulos precisavam ir, os discípulos precisavam se deslocar até a cidade, até as aldeias, para que as pessoas pudessem ouvir. As aldeias estavam distantes de Jerusalém, as aldeias estavam distantes dos grandes centros, né? E elas precisavam ouvir também do evangelho. E é interessante que Jesus, nesse momento, ele dá para essas pessoas autoridade. Mas também nós podemos ver que, num segundo momento, é falado sobre a proclamação, né? E a proclamação, a própria palavra de Deus, é baseada na autoridade delegada pelo rei. Então, a proclamação tem autoridade. E essa autoridade vem pelo poder que é delegado pelo próprio Senhor Jesus. Somos agentes desse processo de implementação. Eu e você fazemos parte desse processo. Nós somos chamados para estarmos atuando. Deus não está usando anjos, Deus não está usando pessoas aí ricas ou pessoas poderosas para proclamar o reino de Deus. Não, ele está dando essa proclamação para pessoas comuns como eu e como você. Outra coisa que nós podemos ver também, que o mundo está sendo subjugado quando proclamamos. O mundo está sendo subjugado, o mundo não só espiritual, mas também o físico, né? E nós precisamos saber que existe essa questão, existe uma resistência também à chegada desta mensagem. Em outras palavras, nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha onde Deus está querendo implementar o reino através da proclamação que nós estamos fazendo. Outra questão que é muito interessante nesse texto é a questão de curas e expulsão de demônios, né? É a transformação, ela chega com o evangelho da salvação, tá? E chegando o reino, os espíritos de derrotismo, de abuso, de violência, de opressão, de suicídio, de pobreza, são destronados. E uma coisa que para nós é muito importante entender que o reino de Deus é poder, e esse poder vem para transformar, esse poder vem para fazer mudanças e mudanças drásticas na vida das pessoas. Então, quando o reino chega, quando a proclamação do evangelho chega, há transformação, há uma transformação do todo, não apenas uma salvação, né, que faz parte do pacote aí do reino de Deus, mas também existe transformações, existe curas, existe expulsão de demônios, existem transformações, onde havia antes, né, um espírito de derrota, já não pode mais existir o espírito de derrota, onde havia um espírito de abuso em todas as áreas, né? O espírito de abuso tem que ser repreendido e mandado embora. É isso que Jesus estava fazendo quando mandou seus discípulos. Disse: vão e preguem, expulsem demônios, transformem aquelas aldeias, aquelas vilas
onde vocês entrarem. E eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês agora a respeito desse projeto que eu participei semana passada, literalmente, né, que foi o projeto No Sertão Paraibano. Então, o título da mensagem, O Reino de Deus no Sertão Paraibano. E foi muito interessante esse contato com essa realidade, né, do sertão da Paraíba, um dos lugares mais difíceis ali, não por causa das pessoas, mas por causa da atmosfera espiritual. Quem esteve lá sabe o que aquilo representa, o que é que as pessoas estão envolvidas ali, né, com várias opressões, com vários problemas familiares nas próprias cidades, famílias, e enfim, toda uma situação. Mas esse projeto que ocorreu lá no sertão da Paraíba, né, teve como foco a cidade de Carrapateira. Carrapateira fica mais ou menos a 25 quilômetros de São José de Piranhas. Tá? E São José de Piranhas é o centro do trabalho que essa organização, a AMM, né, a Agência de Mobilização Missionária, ela tem trabalhado em várias dessas cidades pequenas, cidades que são muito necessitadas do Evangelho. Já, por exemplo, no começo do ano, né, foi feito em Nazarezinho, que fica 43 quilômetros da cidade base. Os anos anteriores foi feito em Monte Oreb, em Bonito de Santa Fé, que são cidades que ficam ao redor aqui de São José de Piranhas. Então, para você ter uma ideia, a questão aqui é implementar igrejas, né, cristãs, evangélicas, para que aquelas pessoas possam ter uma vida transformada. Então, são várias cidades pequenas, cidades ali no caso aqui de Carrapateira, por exemplo, tinha 2.000 habitantes aproximadamente. Já São José de Piranhas tem 22.000 habitantes. Então, existe aí uma variação no número de pessoas em cada cidade. Agora, o que era esse projeto? Esse projeto, ele tinha algumas fases, né, algumas partes, vamos assim dizer. Nós trabalhamos com projetos de futebol, de jiu-jitsu, de boxe, trabalho, né, com crianças de uma forma geral ali, com teatro e com envolvimento com as crianças de uma forma bem ampla, bem legal mesmo, né? Impacto de rua, ou seja, era feito de evangelizações de rua, cestas básicas foram distribuídas, teve aí o trabalho da maquiagem da vida, tudo isso eu vou explicar para vocês daqui a pouco, né? Foram feitos cultos nas casas, nos sítios, na praça da cidade, cordel, que nada mais é do que o teatro, né, para as crianças ali, e o próprio projeto Saúde. Então, todos esses projetos foram levados adiante ali pelos missionários, né, pela equipe que montou tudo isso. Então, nós tivemos aí aproximadamente 90 pessoas entrando aí nessa cidade, na realidade desse local. E qual foi o objetivo? O objetivo era implementar o reino de Deus lá. De que forma? Através desses trabalhos. Quais foram os resultados disso tudo? Os resultados foram milagres. Eu posso dizer que milagres aconteceram ali, né? Vários testemunhos, curas físicas, sim, curas físicas, curas emocionais, valorização da vida, valorização das mulheres, valorização das crianças, um cuidado com essas pessoas. Nós tivemos também um momento de oração pela cidade, adoração, né, ministrações em vários âmbitos, até mesmo com autoridades locais, uma comunhão entre pessoas do grupo, tá? Então, e pessoas também de fora ali da própria cidade em si. Batismo, teve batismo também, graças a Deus tivemos ali um batismo. E como resultado final de tudo isso, foi fundada uma igreja. Então, o objetivo, na verdade, não é simplesmente fazer uma ação social, fazermos coisas bonitas, irmos lá distribuir, né, cestas básicas, etc., mas transformar a realidade daquelas pessoas, não apenas na questão espiritual, mas também na sua realidade física, na sua
na sua realidade econômica, na sua realidade familiar, e foi muito interessante como que esse projeto foi desenvolvido. Eu vou falar um pouquinho aqui de cada um desses pontos, tá? Então, eu peço que você esteja prestando bem atenção, e eu vou colocar aqui, já começando, eu vou fazer um apelo aqui para você, né? Eu vou colocar aqui algumas fotos, olha só, o trabalho com crianças, gente, olha essas crianças lindas, crianças maravilhosas, crianças que têm um olhar muito peculiar, um olhar muito bonito. A gente até brincava ali na equipe, né, que tinha vários ali que queriam pegar algumas crianças e levar para casa, levar para si, porque eram crianças que eram crianças bonitas, eram crianças, vamos assim dizer, sorridentes até certo ponto, mas também que tinham muitos problemas nas suas casas, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, de qualquer forma, o sorriso está aí. Olha o sorriso dessas crianças, apesar de toda a dificuldade que elas passaram. Uma das coisas que nós trabalhamos, que eu estive envolvido mais diretamente, foi com o projeto de futebol, que já vem sendo tocado ali, né, por algumas pessoas, e eu vou mostrar a cara dessas pessoas daqui a pouco, tá? Só que é um trabalho iniciando agora, eles mal estão começando, e é uma coisa interessante que quando você começa a trabalhar com determinadas situações, né, às vezes a gente fica um pouco preso, a gente não sabe muito bem o que fazer, um pouco até mesmo tímido, ou então com falta de criatividade, porque acontece, né? Todos nós, às vezes, tem um momento que a criatividade ela fica assim meio escassa, fica um pouco difícil. E quando eu cheguei ali naquela cidade carrapateira, um dos líderes do projeto chegou para mim e disse: Léo, você trabalha com futebol, né? Eu disse: olha, já fiz alguma coisa, né, na Rússia, vocês sabem que nós tivemos trabalho na Rússia e em outros países mais, no Chile também, aqui na América Latina, nós ajudamos a fundar escolinhas de futebol nesses países, na Bielorrússia, Ucrânia, enfim, todos esses países. Então, para mim, no caso, trabalho com futebol. E até mesmo aqui no Brasil também, no Uruguai, enfim, várias coisas que Deus foi colocando na nossa vida e a gente foi trabalhando. E aí a pessoa disse: olha, será que você poderia ajudar a gente com o projeto ali de futebol? Está ocorrendo aqui no campinho, né? Nós temos o campinho ali que a gente aluga para desenvolver o projeto. Então, será que você poderia ajudar lá? E eu disse: olha, posso, né? Estou aqui para poder servir. E ele disse: então tá, isso não estava na programação, então nós vamos aí marcar com as crianças para elas estarem indo lá no campinho hoje de tarde, às 4 horas da tarde. E eu disse: beleza, vamos fazer isso daí. Aí eu perguntei: quantas pessoas mais ou menos, quantas crianças mais ou menos vocês vão ter ali naquele trabalho lá? E ele disse: olha, considerando a situação, tem gente de fora, tem todo o movimento na cidade, eu acredito que por volta de 50 crianças. Aí eu disse assim: beleza, ótimo, 50 crianças, quantas pessoas vão estar no apoio, né? Quantos professores nós vamos ter? E aí ele pegou e disse: olha, é você e mais 2. Eu disse: meu Deus, me ajuda agora, porque 3 professores para 50 crianças E aí eu perguntei a idade, ele disse: olha, de 6, 7 anos até 17, 18 anos. Eu disse: Senhor amado, né? E como é que vamos fazer isso aí? Eu perguntei: e aí, vocês têm aí alguma coisa aí de material, né? O que vocês têm aí de material? Aí ele disse: olha, nós temos aqui alguns coletes, né? Nós temos alguns cones e algumas bolas. Eu perguntei: quantas bolas vocês têm, meu querido? Quantas bolas para 50 crianças? E ele olhou para mim e disse: nós temos 3 bolas. Ok, talvez você não saiba, mas 3 bolas é muito, 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 muito insignificante perto da necessidade. Por quê? Em geral, se calcula, né, para um projeto desses, você ter uma bola para cada 2 crianças, tá? Para que elas possam ali trabalhar algumas atividades do treinamento. Então, uma bola para cada 2 crianças. Se eu tenho 50 crianças, eu preciso de 25 bolas. E eles só tinham 3.
Eu disse, Senhor, me ajuda agora, porque eu não sei como é que nós vamos fazer isso. Aí eu disse, olha, meu amigo, não vai dar, só 3 bolas, não tem como rolar um projeto, um treino bom aí. Ele disse, eu vou ver se eu consigo mais algumas bolas aí com algumas pessoas e tal, e aí beleza. Aí isso, ele falou comigo de manhã, né, na terça de manhã, terça de tarde, 3 horas da tarde, pouco antes de começar o projeto, ele chegou para mim, né, esse responsável, e disse, nós conseguimos mais bolas. E eu peguei e disse, que bom, que maravilha, quantas bolas você tem, meu irmão? E ele disse, agora nós temos 5 bolas. E eu pensei, Senhor amado, como é que nós vamos lidar com esse projeto? E Deus deu estratégia, né, nós chegamos lá no campo, as crianças já estavam todas lá, né, esperando pela gente, e Deus foi abrindo a nossa mente para ser criativo mesmo, porque precisava ser criativo. E foi muito interessante, porque essas crianças, elas estavam lá, elas responderam bem às atividades, né? E nós tivemos um tempo maravilhoso, porque, gente, não é só jogar bola, não é só colocar uma bola no campo e deixar as crianças jogar. Tem toda uma questão que precisa ser trabalhada ali. Questão, por exemplo, de autoridade, questão de disciplina, questão técnica, né? Tem todo um contexto que nós estamos trabalhando. Não é só futebol, nós estamos levando também a palavra de Deus, nós estamos levando as coisas do reino. Então, precisamos trabalhar um pouco ali, e graças a Deus foi um trabalho muito bom, um trabalho de formiguinha mesmo, né? Mas Deus foi dando estratégias, e aos poucos as crianças foram se acalmando, né? Obedecendo mais o professor, no caso a mim e aos outros 2 colegas, e até o ponto que nós conseguimos trabalhar com elas razoavelmente bem, e Deus foi fiel, e o trabalho foi muito, muito bom. Compartilhamos a palavra de Deus, conseguimos trazer essas crianças para junto dos professores que estão lá, né? Nós também trouxemos aí a polícia, né? A polícia, o sargento aqui está compartilhando um pouquinho aqui sobre essa questão de autoridade mesmo, de obedecer, né, às autoridades constituídas. Um dos irmãos que estava ali na equipe, ele também era policial, ele foi falar sobre a necessidade de obedecermos às autoridades. Então, foi muito legal, porque não foi só uma questão de nós estarmos pregando Bíblia, mas também algumas outras coisas que são necessárias como cidadão, como pessoas né, que vivem aí uma vida em sociedade. Então, outra questão que foi muito interessante foi a aproximação que nós tivemos com esse pessoal aí. Então, essas crianças, esses adolescentes, muitos deles vivendo em situações de risco, situações problemáticas mesmo em família, mas com o tempo nós acabamos criando aí um relacionamento e deixando isso tudo para esses professores que estão trabalhando aí no dia a dia com o futebol, né? Então, na verdade, quando nós falamos aqui de futebol, eu estou falando desses 2 caras aí, do Daniel e do Rauli. Daniel e Rauli são os professores dessas crianças, são os responsáveis. Todas as semanas eles estão lá dando treino, toda semana eles estão compartilhando a palavra, estão trazendo algo para as crianças, e é muito, muito importante esse trabalho deles, porque se nós conseguirmos levar não só a palavra, mas também levarmos palavra, levarmos vida, levarmos identidade para essas crianças têm menos possibilidade de se envolver com as drogas, se envolver com o crime, se envolver com outras coisas muito terríveis que acontecem ali naquelas cidades, né? Questão de abuso, a questão de problemas entre pai, mãe, irmãos e etc. Então, para vocês terem uma ideia, uma daquelas crianças ali, ela compartilhando, ela disse que ela mora numa casa pequena ali, de não sei quantos metros quadrados, mas muito pequena, e moram 11 pessoas dentro da casa. Então você imagina, essa criança, ela está lá, né, e tudo que
pode ser que passe na vida dela, é muito complicada a situação. Então, o futebol, gente, nesse projeto, foi um meio, foi uma ferramenta, foi uma maneira que nós podemos nos aproximar, para as crianças pudessem estar junto e compartilhar também a sua vida, do que acontece com elas e etc. O policial que eu falei ali para vocês, né, que estava conosco, ele disse: que trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, mas pena que vocês vão embora quando acabar o projeto. Aí eu disse: não é assim. Olhe para esses dois aqui, olhe para esses caras, para o Rauli e para o Daniel, e eles são as pessoas que estarão toda semana trabalhando com essas crianças. Então, é legal porque você já aproxima as autoridades, né, tanto da polícia como políticos, dos projetos, para que eles entendam que não é só mais um projeto, não é só mais uma tentativa de fazer alguma coisa. E não foi só futebol, também teve jiu-jitsu. Pois é, olha essa galerinha aí, olha essas crianças, essas meninas, na verdade, que elas fizeram parte do projeto. E muito interessante essa questão, por quê? E note bem, aqui, olhe só bem aqui, o que nós temos são meninas, né? Só meninas participando do jiu-jitsu, porque o professor, o Nilson, que é o professor de jiu-jitsu, né, ele trabalhou uma coisa muito interessante, que era a autodefesa. Jiu-jitsu não é para você bater em ninguém, para brigar, mas era mais para autodefesa, porque muitas dessas meninas, elas sofrem abuso, seja na rua, seja em casa, seja, né, onde elas estiverem, muitas delas têm problemas, e o professor mostrou como que elas podem se defender. Algumas técnicas, né, alguns golpes, não sei nem dizer a palavra certa, mas a ideia de defesa contra um abusador, por exemplo, né? Se alguém chega para elas e pega no braço, quer levar elas para algum lugar, se pega pelo cabelo, se tenta pegar pelo corpo, pela cintura, enfim, eu estava ali observando ele fazendo esse treino com as meninas, e elas aprenderam técnicas de defesa, e é muito legal isso, porque não é só levar uma religião, não é só levar essa questão, né, de salvação, mas é levar dignidade. Eu achei muito interessante mesmo, e eu dei os parabéns para esse professor, porque ele está lá querendo fazer diferença na vida daquelas crianças. E nós também tivemos ali trabalho com as crianças, teve o teatro, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né? Nesse dia dessa foto aí, nós tínhamos no ginásio ali da cidade cerca de 100 crianças, isso mesmo, 100 crianças assistindo ali o teatro, como eu disse para vocês, de vários fundos ali, né, que emocionais, psicológicos e etc, muita questão, muitos problemas que você encontra ali, mas eram crianças que estavam atentas e querendo ouvir mais a respeito da palavra. E olha só, olha que bonita essa imagem dessa menina aí, né? Dessas meninas, na verdade. Elas estão fazendo uma oração ao Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, estão orando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero que tu venhas fazer parte da minha vida. E isso não tem preço, gente. Essas fotos não têm preço. Esse é o pessoal, né, os missionários que fazem o teatro, que fazem uma situação ali lúdica, de brincadeiras e tudo mais, né, para levar o evangelho da forma que as crianças vêm entender. Aí num outro ginásio, lá no encerramento do tempo que estávamos lá, isso eu acho que na sexta-feira, né, o último dia, então muitas crianças, mas muitas crianças mesmo, e sempre orando com elas, sempre compartilhando alguma palavra. Tem aí os missionários que estão nesse de amarelo, né, com essa identificação aí, são os missionários que estavam lá, e essas crianças, elas receberam oração, essas crianças tiveram a oportunidade de estar participando de várias atividades, e olha só como são bonitas essas meninas, esses meninos, são crianças lindas e que sofrem, muitas das vezes,
né, por várias questões, não é só o financeiro, como eu disse para vocês, tem muitas questões envolvidas, mas Deus ama cada uma delas. Deus tem um plano para essas vidas. Deus quer resgatar essas crianças desse mundo, dessa situação, e não deixar com que elas venham a se perder. Olha essa menina, né, recebendo uma oração. Eu achei interessante essa foto, porque mostra bem a necessidade, né? Ela está orando ali com tanto fervor, muitas vezes nem nós temos esse fervor quando nós oramos, e ela está ali com os olhinhos fechados, e você vê que ela está ali com essa questão de querer realmente algo de Deus, né? Jesus, ele falou, deixar vir a mim as criancinhas. Eu acho que é por isso, porque elas têm um coração muito mais aberto, muito mais fervoroso para com Deus. Olha essa foto desse menininho no colo, fazendo uma oração, né? É muito bonito e, gente, é muito gratificante você fazer parte de um projeto assim, onde que você vê coisas acontecendo, você vê não só crianças, adultos, idosos, todos, né, fazendo parte de um grande movimento. Olha essa foto também desses meninos, né? Um deles chamou muita atenção da gente, porque a gente sabe de vários problemas que ele passa na sua casa, e estava lá orando, pedindo a Deus, né? Recebendo a oração também. Então, uma das coisas que me encantou muito foi esse trabalho, né, com crianças. E enquanto eu estava lá, algo me chamou muito a atenção. É um lugar que geralmente nós conhecemos por ser um lugar de muita seca, né, muita necessidade e etc. Mas o sertão tem água, gente. O sertão tem água, o sertão tem bênção, o sertão é rico, na verdade. O sertão é um lugar muito rico. E uma coisa que me chama a atenção, se olharmos a foto ali de cima, é que se nós orarmos, se nós pedirmos, né, como essa criança está fazendo ali em cima, orando, e nós levarmos um copo d'água, espiritual ou não, né, para esse povo, eles não vão passar mais sede. Não a sede simplesmente normal, né, que todos nós temos, mas uma sede espiritual, uma sede de vida, uma sede de cidadania, uma sede de ser pessoa. E é isso que eu quero transmitir para vocês que estão escutando nessa noite, nesse domingo. Que Deus, ele tem água e ele quer transbordar água naquelas vidas. Ele quer jorrar água. Jesus falou que ele tem o quê? A água da vida, né? E aquele que dele beber jamais terá sede. E é interessante isso, que não haverá mais uma sede de necessidade. Uma das missionários da equipe lá me disse uma coisa interessante. Ela diz, quando nós conhecemos a Jesus, a nossa sede, ela, por um lado, termina. Por outro lado, ela apenas começa, porque não dá para não querer beber sempre de Jesus, querer sempre conhecer mais, se aprofundar nas coisas de Deus. Então, uma sede acaba, que é a sede que nós temos muitas vezes dentro de nós, né? Aquela angústia, mas nasce uma outra sede, que é a sede de conhecer, de se aprofundar nas coisas de Deus. Tá? Então, é interessante esse trabalho com crianças, é ótimo, mas é pregação também. A pregação feita nas ruas, nas casas, vocês estão vendo aí, né, o pastor está orando na frente das casas, nas casas populares que eles chamavam lá, que são as casas um pouco mais de uma classe mais baixa, mas as pessoas estavam ali na frente, se colocaram cadeiras ali, e durante o dia as equipes passavam para orar, para compartilhar a palavra, para ouvir as histórias, para interagir com aquelas pessoas. E à noite tinha um culto. Então, elas estavam se preparando ali, e nós já temos o culto rolando. Então, durante o dia acontecia isso, ó. As equipes, lembre-se, nós estamos falando aí praticamente de 90 pessoas, né, saindo pelas ruas da cidade para pregar, para falar. Então era um caminhar nas ruas, era um encontrar na esquina,
no banco da praça, ou até mesmo dentro das casas. Aonde que é que esses missionários chegavam, eles estavam falando da palavra de Deus. E note que a maioria deles aí são jovens, né? São pessoas bem novas. E o resultado disso tudo, nós podemos ver aí nessa fotografia, que é a foto do último culto. O último culto aconteceu na sexta-feira à noite, era o encerramento, né, do impacto, e nós tivemos aí, gente, bem mais de 200 pessoas, só nesse distanciamento aí que vocês estão vendo, que nós, né, mantivemos aí todos os protocolos de segurança, né, todas as pessoas estavam aí, ou elas já eram vacinadas, ou ela foi testado negativo para Covid, e toda essa equipe que foi para lá foi com essa ideia, que eu vou falar daqui a pouco sobre a questão da saúde, mas o distanciamento a gente respeitou. Então essa é uma parte, tem aqui atrás dessa foto ali, tem muito mais pessoas sentadas na arquibancada. Então, e mais as crianças, nós calculamos assim, por cima, cerca de 300 pessoas. 300 pessoas nesse culto de encerramento só da cidade. Não estamos falando dos missionários que foram para lá, não estamos falando desse pessoal que foi da equipe, né, que são quase 90 pessoas. Só das pessoas da cidade, nós estamos falando aí de aproximadamente 300 pessoas, entre jovens, crianças, adultos, idosos e etc. A pregação teve esse impacto durante toda a semana. E o que aconteceu? Aconteceu pessoas querendo saber mais de Deus, pessoas voltando-se para o Senhor, e as pessoas que estavam querendo saber mais de Deus, se envolver mais com Deus, você pode ver que é a mesma pessoa que levantou aí o braço, né, querendo ter um conhecimento maior de Deus. A nossa equipe chega perto, estava orando com elas, né, isso durante o culto. Essa aí é a Zilá, que é a esposa do pastor Joel, que é a pessoa que é responsável por esse trabalho lá no sertão. Então, assim, foi um impacto muito grande na vida das pessoas da cidade, né, pessoas que passaram por várias questões durante toda a sua vida, agora elas estão tendo uma oportunidade de ouvir falar de Deus, de ouvir falar de Jesus, de ter um contato com aquele que é o Salvador. Então, é muito forte tudo aquilo que estava acontecendo. Olha só, esse é o momento do culto, né? Onde que está sendo feita uma oração pela cidade. Vocês podem ver aí como essa aqui é a mesma foto de antes, né? Ali nas casas populares. Então, cultos ocorreram em todos os lugares, em todas as regiões da cidade. E é interessante porque Deus, ele começou a fazer muitas coisas, não só na cidade, mas na própria equipe. Deus chamou pessoas. Aí eu estou orando, né? Durante o culto final que nós estamos falando aqui, orando pelo pastor Joel e sua esposa Zilá. Ali atrás nós temos outro pastor também que foi consagrado ao Senhor para estar ministrando, e chamaram ali na frente pessoas que queriam fazer parte desse movimento, que queriam entregar a sua vida a Jesus. Foi um momento muito, muito, muito gratificante, muito lindo. Aqui, uma oração pelo Anderson, né, e a sua esposa Natália, que são grandes pessoas de Deus que se consagraram no ministério para estar fazendo a pregação da palavra. Então são pessoas maravilhosas, são aqui de São Paulo, esses dois aqui da capital mesmo, né, da região de São Paulo. Então muita coisa acontecendo. Mas ainda, eu vou me empolgando aqui, daqui a pouco a gente nem passou tudo. Então, teve batismo, você está vendo aí no açude, né? 2 jovens se batizando, graças a Deus, e Deus realmente fez uma obra, Deus está fazendo uma obra naquele lugar. Agora, falar um pouquinho aqui de saúde, vamos falar de saúde, porque eu falei para vocês, né? Esse projeto, ele teve muitas pessoas da área de saúde, enfermeiro, médico, estudante de medicina, gente de nutrição, enfim, vários profissionais da área, e alguns formados, outros ainda fazendo ali
né, os seus estudos na universidade, etc. Mas falando um pouquinho dessa questão aqui, desses jovens todos que foram para lá fazer esse trabalho, e qual foi as atividades que fizemos, né? Fizemos aí a distribuição de álcool em gel, fizemos aí a distribuição de máscaras na cidade, algumas consultas rápidas, né, principalmente com as crianças e alguns adultos que talvez necessitassem de alguma coisa, e a gente vai ver um testemunho daqui a pouco sobre isso. Distribuição de cesta básica, porque muitos sequer têm comida em casa. Então, não adianta você ir lá, né, começar a pregar, falar de Deus e tudo mais, se a pessoa está com fome. Ela tem uma necessidade básica primária ali, que é comida, né? Ou uma coisa para comer, beber. Enfim, nós levamos isso para essas pessoas porque elas estão necessitadas e elas têm ali que se alimentar e estar bem de uma forma geral. Então, a saúde integral, de uma forma geral, levando para essas pessoas. Agora nós vamos ouvir o testemunho do Pedro. O Pedro, então, aí que está nesse projeto, o Pedro, ele vai se apresentar, ele é estudante de medicina, e ele vai contar algo que ocorreu lá quando ele estava fazendo essas visitas. Aliás, só fazendo parênteses, o próprio pessoal da saúde fez um levantamento das pessoas que estavam vivendo lá, toda uma coisa bem organizada, bem feito mesmo, e entregou todos os dados que eles coletaram. Olha só, coletaram dados para entregar para a Secretaria ali de Saúde da cidade. Então, foi um trabalho que impactou todas as áreas da cidade, muito, muito interessante mesmo. Se você é da área de saúde, se você gostaria de participar desse projeto, de ser uma coisa bem prática mesmo, já fica aí a dica para o ano que vem, né? O projeto vai voltar em janeiro, em julho também, são duas épocas, né? Janeiro e julho, quando ocorrem os projetos, tá? Então, vamos lá para o Pedro? Pedro, fala aí, Pedro, o que você tem para compartilhar aí com o pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, tenho 23 anos, faço parte da AMM, Agência de Mobilização Missionária, e sou integrante da equipe de saúde que atua lá no Impacto Sertão, e queria contar para vocês um pouquinho do relato, de experiência, do que a gente viveu lá, tanto nesse impacto como o que a gente já tem encontrado nas outras edições. São pessoas muito carentes, não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto de saber com o que está lidando em relação à ciência mesmo. São pessoas muito ignorantes, entenda da forma como eu estou falando, realmente elas não sabem o que fazer nem como fazer. E só para relatar um pouco para vocês um exemplo, nós fomos a uma casa cuja a mulher, né, a matriarca lá da casa, ela tinha 78 anos e ela tinha erisipela, que é uma lesão cutânea, uma ferida próximo do tornozelo, né, na perna. Então, ela cuidava dessa ferida passando sabão detergente. Para vocês terem uma noção, ela não pode fazer isso, mas ela não tinha conhecimento disso, né? Então, acabava que ela deixava ainda mais grave a ferida que ela tinha. Então, esse foi só apenas um relato. Nós encontramos várias outras pessoas e pudemos ajudar, tanto com a saúde, como né, na área espiritual também. Oramos com a pessoa, declaramos e profetizamos cura sobre a enfermidade dela e proclamamos o Evangelho e o nome de Cristo naquela cidade, na cidade de Carrapateira. Então, gostaria que vocês viessem conosco da próxima vez para entender de perto como funciona e para que vocês pudessem orar também, tanto por nós, integrantes, né, os missionários, como pelas pessoas da cidade mesmo, que estão sendo abençoadas com esse impacto, com este projeto, que é tão, enfim, gigantesco, é muito louvável. A gente está levando o evangelho às pessoas em todas as áreas, né? Tanto na área física, como na área emocional, como na área espiritual. Então, contamos com vocês, com as suas orações e obrigado. Olha só, que interessante esse testemunho do Pedro. Vocês não acharam? Né? Pessoas necessitam das coisas mais básicas, né? De uma orientação, de um curativo, de coisas simples que vão começar a transformar a vida delas.
Por que isso? Porque elas estão recebendo carinho, estão recebendo amor que muitas vezes ela não vai receber de outra forma. Um projeto também tem a ver com saúde, mas é uma saúde mais emocional, é o Maquiagem da Vida, onde que se reúnem, né, mulheres para justamente fazer o quê? Maquiagem, aprender a se maquiar. Isso mesmo, parece uma coisa às vezes muitas, né, simples, mas qual é a questão aqui? A questão é de que essas mulheres, elas estão sendo cuidadas, elas estão recebendo um carinho, estão recebendo orientação, não apenas de como fazer uma maquiagem, mas também de receberem a atenção, né? E é muito bonito o trabalho que as moças do projeto fizeram, né? Falando da beleza, que é uma beleza não só externa, mas uma beleza interna, e essa beleza interna, ela é uma beleza que vem do Senhor. E é um trabalho muito bonito, e eu acho que produziu um efeito muito grande naquelas mulheres, né? Você vê, por exemplo, aí, essa pessoa está na frente do espelho, que é um momento que eu não vou contar tudo o que acontece, né? Mas ela começa aí a chorar e tudo mais. E eu acho interessante como que Deus ele pode quebrar várias barreiras e várias situações com coisas simples, né? Tinha um espelho ali. E ela olhando para si, olhando na situação que está ocorrendo, que eu não posso contar para vocês, né? Deus tocou e Deus toca, e tem tantas fotos dessas mulheres e crianças. Teve uma parte que era só as mulheres adultas, né, e outras que eram com as crianças, que como eu falei para vocês, né, tem algumas questões ali de muito abuso, muito problema ali em família, baixa autoestima e etc., mesmo entre as crianças, e Deus, ele trabalha nessa questão aí também. Quero apresentar para vocês, essa é a equipe do Impacto Sertão 2021, lá em Carrapateira, né, na Paraíba, no Sertão. Então esses aí são os jovens, a maioria aí entre 14 e 30 anos, né, alguns mais velhos que nem eu, lá de cabelo branco, eu e o pastor, mas são jovens que se dedicaram. O que eles fizeram lá? Essa é uma foto das moças lá fazendo o estudo antes de ir para o evangelismo, né? O período da manhã começava com a devocional, com compartilhar, com aquilo que Deus está fazendo, está falando na minha vida, está falando na vida das pessoas aqui. Então a gente era enchido pelo Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, para ter ousadia para ir lá, mas primeiro precisava receber antes de sair fazendo qualquer coisa. Então é muito interessante você ver aí né, as pessoas buscando em Deus, querendo ter a palavra de Deus antes de ir. Porque depois meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, depois, na hora de sair, aí ali era batalha. E é justamente isso que Jesus fez com seus discípulos, no capítulo 9 de Lucas que nós lemos. Diz que deu-lhes poder, deu-lhes autoridade para ir expulsar demônios, para curar e fazer muitas coisas. Tem vários testemunhos, né, disso que aconteceu lá, eu não tenho tempo para compartilhar, e coisas algumas pesadas do que aconteceram naquele local, mas Deus foi fiel em todas as coisas. Então, a equipe sai para evangelizar depois de receber a palavra de Deus. E não somente isso, tenho aí essa foto, né? Deus está preparando essa geração, Deus está levantando aí muitos jovens para não apenas estarem indo para o sertão, né, mas se preparando para a Europa, se preparando para o mundo, se preparando para a Ásia, para a África, enfim, para vários lugares do mundo, Oceania. Nós temos aí gente querendo ir para a Oceania como missionário, e eu tirei uma foto aqui com a Giovanna, né, a Giovanna que está aí, nós fazendo aí uma coxinha italiana. Por quê? Porque Deus tem chamado muitos que eu vi ali, pelo menos aí, uma meia dúzia de pessoas querendo ir, por exemplo, tendo o chamado de Deus para ir para a Itália, outros para irem para
para a Espanha, outros para irem para Portugal, enfim, e outros países mais ali, tá? Então, é muito interessante isso. Deus está fazendo coisas. E um dos pontos, né, nós queremos dar oportunidade para que Deus haja na vida de jovens, adolescentes, de uma forma geral. Não apenas nós levarmos a palavra, mas também Deus começar a trabalhar com essas gerações, com esse povo aí. E apresentando aqui, por fim, né, pastor Joel Machado, que é o líder dessa missão, com quem eu já tenho trabalhado aí há algum tempo, e graças a Deus, um homem de Deus, alguma pessoa que tem se dedicado ao Senhor e tem feito todo um movimento. Então, graças a Deus pela vida dessas pessoas. Eu louvo ao Senhor porque Deus tem movido, Deus tem salvado, Deus tem chamado, Deus tem feito maravilhas. E é isso justamente o que nós lemos lá no começo. Se vocês lembrarem o texto que nós estávamos lendo, ele fala justamente dessa questão de que pessoas vão pelo mundo pregando o evangelho. Não importa se é em São Paulo, não importa se é na Paraíba, no interior, onde for, o importante é que o evangelho está sendo pregado. Então, voltando mais uma vez aqui para o nosso texto, olha só o que diz o texto. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, é palavra de Deus. Ele falou, o Senhor Jesus falou isso para os seus discípulos 2000 anos atrás, e ele continua falando hoje também conosco. Se você quer fazer parte, se você tem interesse de se envolver nessa obra, não existe coisa melhor do que estar envolvido na obra de Deus. Talvez você não vá para o sertão, talvez você não vá para a Itália, para a Alemanha, para a França, enfim. Talvez você não vá para outro lugar, e talvez você vá. Mas o importante é que que nós tenhamos, na verdade, né, um coração dedicado, um coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Quantos foram os jovens que eu tive contato lá? Eu conversei ali com dezenas deles, né, durante um almoço, durante a janta ali na mesa, ou então mesmo quando a gente estava indo para o ginásio. E uma coisa interessante, Deus tem falado com o seu povo. Se você não está se envolvendo com a obra de Deus, eu gostaria de chamar você para estar mais atento para aquilo que Deus quer fazer. Né? Foram 10 dias, na verdade foi uma semana, mas o projeto todo envolvendo aí 10 dias, aonde Deus esteve trabalhando com várias pessoas em várias esferas, de várias formas, tanto as que estavam lá em Carrapateira, quanto aquelas que foram, gente de tudo que é lugar do mundo, todo lugar do Brasil, né? Pra vocês terem uma ideia, um dos rapazes que foi para lá, ele era de Rondônia, e ele levou 7 dias para chegar lá em Carrapateira, porque ele pegou barco, ele pegou balsa, pegou ônibus, pegou avião, e ele levou 7 dias, quebrou o ônibus, teve problema com a balsa, mas ele chegou lá, um testemunho de fé, um testemunho de uma pessoa que quer servir a Deus. Então, talvez nós não tenhamos tantas dificuldades assim. O que você tem feito pela obra? Esse é um dos desafios. Eu quero convidar você a estar se engajando e sendo um daqueles discípulos que vai pelo mundo pregando a palavra de Deus, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja aonde for, que você possa estar se envolvendo. Trabalhos bonitos como esses, pode ser somente trabalho bonito, se você não estiver se envolvendo. Eu quero que você esteja orando agora pela igreja em Carrapateira, que iniciou-se semana passada. Já temos pessoas, já temos um pastor, temos obreiros que vão estar lá trabalhando com eles, mas eles necessitam a nossa oração. O Nordeste, ou a região do Sertão, não é um lugar que é totalmente pobre, né? Tem muita coisa bonita, tem muita riqueza lá. Deus quer transformar o sertão para a sua glória. Ele quer que o seu reino chegue lá e que vidas sejam transformadas. Convido você a estar orando comigo, não só por Carrapateira, mas também por todos os lugares onde que Deus está fazendo a sua obra.